Olá, coisa querida! Professora Adriane Faldi, seguindo aqui com o nosso tema Direitos da Nacionalidade. E agora a gente vai falar a respeito das hipóteses de perda da nacionalidade. Professora do céu, dá para perder a nacionalidade brasileira? Dá. Aliás, posso dizer um negócio para você? Isso aqui será a questão da sua prova, porque nós tivemos mudanças recentes na Constituição e eu tenho certeza que isso aqui vai começar a despencar em prova. Então vem comigo, é possível sim perder a nacionalidade. Você já viu como é que faz para adquirir, como que faz para ser brasileiro nato, naturalizado, e agora a gente vai ver então quais são as hipóteses de perda da nacionalidade. Antes de eu falar de cada uma delas, eu quero falar um pouquinho a respeito das suas características. Olha comigo ali na tela. Primeiro, as hipóteses de perda constam de um rol taxativo, ou seja, são essas as hipóteses da Constituição e só. Não pode, portanto, a legislação infraconstitucional ampliar aquilo que a Constituição não reconheceu, ok? Então, rol taxativo. Ela também tem um caráter personalíssimo. Como assim? Agora vamos ver se você pegou bem a ideia da nacionalidade. A perda da nacionalidade, assim como a nacionalidade, ela tem caráter personalíssimo porque ela só afeta ela mesma. Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o indivíduo nasceu no estrangeiro e era filho de pai ou de mãe brasileira e eles fizeram o registro, ok? Então ele virou brasileiro nato porque os pais eram brasileiros. Vamos imaginar que tempos depois, esses pais que eram brasileiros natos perderam a sua nacionalidade. Será que a perda da nacionalidade dos pais vai atingir o filho depois? Não atinge. Isso porque a perda da nacionalidade só afeta a pessoa que está perdendo. Ela não se transfere para os parentes ou para aqueles que adquiriram a nacionalidade brasileira pelo critério do jus sanguinis, ok? Então, se na época os pais eram brasileiros natos, adquiriu a nacionalidade brasileira, morreu a história. Se depois os pais perderem, problema deles, entendeu? Essa decisão posterior não vai atingir ali aquele que recebeu a nacionalidade brasileira pelo critério do jus sanguinis, ok? Tá. Então, o caráter personalíssimo só atinge a pessoa. Não se estende a parentes. Vou colocar completinho do nosso jeitão aqui, ó, para você gravar isso aqui. Os efeitos do reconhecimento da perda são ex nunc, ou seja, eles não retroagem. Ou seja, a pessoa, vamos imaginar assim, ó, pessoa é brasileira, desde quando nasceu. Aí, no ano 2020, ela perdeu a nacionalidade brasileira. A gente vai ver quais são as hipóteses, mas ela perdeu aqui. A partir de qual momento ela passa a ser estrangeira? A partir daqui. Não volta lá atrás, entendeu? Então, por isso, efeitos ex nunc. Lembra do nunc de não retroativos. Tá? E sempre aqui, ó, deve-se avaliar o risco de apatrídia. Como assim? Se a pessoa incidir em uma das hipóteses de perda da nacionalidade, mas o reconhecimento dessa perda vai fazer com que a pessoa vire um apátrida, a gente não declara a perda. Entendeu? Porque apesar dos pesares, é melhor que a pessoa tenha uma nacionalidade, ok? Lembra que eu te falei que negócio de ser apátrida é um negócio ruim, é um negócio que viola direitos humanos. Então a gente não vai ter uma possibilidade em que a pessoa vai ter violação de direitos humanos. Então existem as hipóteses de perda, sim, mas sempre que o Brasil for reconhecer se a pessoa vai perder ou não, vai analisar. Se eu disser que essa pessoa perdeu a nacionalidade, ela vira apátrida? Se ela virar apátrida, a gente não declara a perda. Se ela não virar apátrida, aí a gente declara a perda, ok? Então, sempre se avalia o risco de apatrídia. E olha só, nós tivemos uma mudança significativa, para não dizer assim, total, das hipóteses de perda da nacionalidade com a emenda constitucional 131 de 2023. Por isso, nesse ponto, eu já chamo sua atenção que
Até ali, meados de outubro de 2023, você só vai ter questão com as disposições anteriores da Constituição. E daí, depois de outubro de 2023, é que você vai ter questões com essas novas hipóteses de perda. Então, se você for fazer questão sobre esse tema, cuidado, que você pode fazer questões desatualizadas, tá? Então, por isso que a tia, antes de dizer como funciona hoje, eu vou te mostrar como era, até para você, na hora de fazer questão, ver uma questão, falar assim, isso era como era antes. Né? Para você ir não bisonhar, saber como era, para você entender o que mudou, tá? Até para a gente entender por que também nós tivemos essa mudança. Então, vamos lá. Como que era, como era as hipóteses de perda da nacionalidade? Então, a tia vai te contar. Nós estamos aqui no artigo 12, no parágrafo 4º da Constituição. Antes da emenda de 2023, nós tínhamos duas hipóteses de perda da nacionalidade. Aquilo que eu chamo de perda-punição e perda-mudança. Olha lá. Perdia a nacionalidade brasileira aquele brasileiro naturalizado, então perda-punição só para os naturalizados que tivessem cancelada a naturalização. Então, a perda se dava pelo cancelamento da naturalização. Esse cancelamento da naturalização, ele se dava através de uma sentença judicial. Você vai ver que isso vai se manter depois, tá? Sentença judicial em virtude de uma atividade nociva ao interesse nacional. Então, como é que era? O brasileiro naturalizado, ele podia perder a sua nacionalidade através do cancelamento da naturalização. Eu teria aqui um processo judicial, que ao final teria uma sentença judicial dizendo perdeu a sua nacionalidade. Mas qual poderia ser o motivo para essa perda? Se esse brasileiro naturalizado tivesse cometido uma atividade nociva ao interesse nacional. Só que isso é meio vago, atividade nociva ao interesse nacional. Quem ia dizer se a atividade era ou não nociva era o juiz, no caso concreto, ao proferir a sentença. Então, a gente pode dizer assim, ó, procedimento. Qual é o procedimento aqui, ó? Procedimento. Aqui, eu necessariamente tinha que ter uma ação judicial. A competência, Teteia, do juiz federal de primeiro grau, não é do Supremo Tribunal Federal, aquela história toda, tá? Então, eu tinha uma decisão judicial e, ao final, essa decisão judicial reconhecia, então, a perda da nacionalidade. Aqui uma coisa importante. A Constituição não falava, né, não fala sentença judicial transitada em julgado. Quer ver? Eu posso te provar. Olha aqui comigo na tela. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Veja que a Constituição, ela não diz assim, ó, sentença judicial transitada em julgado. Por isso que a maioria das questões, você vai ver lá, vai falar só sentença judicial. Entretanto, a lei de imigração, que é aquela lei que eu te falei que regulamenta todo esse lance das hipóteses de nacionalidade, vai dizer que os efeitos desse cancelamento só poderão ser sentidos com o trânsito em julgado. Então, se a questão falar em cancelamento da naturalização por sentença judicial, tá certo, não precisa falar transitar em julgado. Por que não precisa? Porque a Constituição não fala. Mas se ela falar assim, ó, que o cancelamento da naturalização produz os seus efeitos após sentença judicial transitada em julgado, mais certo ainda, porque daí ela está com esse plus ali da previsão da legislação infraconstitucional, tá? Então, sentença judicial, aí lembra que a lei de imigração não a conste, não vai me errar por saber demais, hein? A lei diz que os efeitos só após
o trânsito em julgado, né? Porque quem profere a sentença é o juiz federal de primeiro grau, então a gente tem a possibilidade de recursos e tal, e o cancelamento definitivo mesmo só após o trânsito em julgado. Dá para readquirir essa nacionalidade? Dá sim. Só que não é tão simples, né? A reaquisição, nesse caso, se daria apenas através de uma nova ação judicial. Então veja aqui, Teteia, presta bem atenção na tia. Se a pessoa perde a nacionalidade brasileira por uma decisão judicial, quando essa decisão transita em julgado, ela faz o que nós chamamos de coisa julgada. E uma coisa julgada, ela em tese, ela é definitiva, eu não posso mudar. Entretanto, a legislação processual prevê um instrumento, uma ação que seria possível atacar uma decisão transitada em julgado. O nome dessa ação se chama ação rescisória e ela só pode ser utilizada em situações específicas. Isso é problema lá da legislação civil. A única coisa que tem que saber aqui é que, na hipótese de cancelamento da naturalização, quando eu tiver uma sentença transitada em julgado, só uma nova ação judicial que seja capaz de desconstituir essa decisão transitada em julgado é que vai poder reverter isso aqui. Por isso, apenas a chamada ação rescisória é que pode desconstituir essa decisão judicial anterior. Então, a ação rescisória é uma ação que vai atacar esse processo, vai dizer, ó, essa decisão não pode valer por isso. Aí, anulando aquela decisão, reverte os efeitos dessa decisão. Ok aqui? O que não pode é o indivíduo que teve cancelada a sua naturalização readquirir a nacionalidade brasileira por um processo de naturalização de novo. Então, se eu tenho um brasileiro naturalizado que teve cancelada a sua naturalização, ele não pode se naturalizar de novo, fazer novo processo administrativo, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, em vermelho, para você não bisonhar. Não pode por novo processo administrativo. Só você pensar assim, se perdeu através de uma decisão judicial, só uma nova ação judicial é que pode desconstituir essa decisão anterior. Ok aqui? Muito bem, tá. Essa era a hipótese de perda ou punição, lembra como era? Ok. Eu tinha também a tal da perda-mudança. O que é a perda-mudança? A perda-mudança era essa aqui, ó. Perdia a nacionalidade aquele brasileiro que adquirisse outra nacionalidade. E daí a Constituição trazia algumas exceções. Situações em que o brasileiro poderia adquirir outra nacionalidade e que ele não perdia a nacionalidade brasileira. Então funcionava assim, ó. E a minha aula era exatamente assim, ó. Perdia a nacionalidade brasileira aquele brasileiro nato ou naturalizado, e aqui vale para os dois. Então, o brasileiro nato perde a nacionalidade? Perde. Que perdia por essa hipótese, né? Nato ou naturalizado. Que adquirisse outra. Então, perde a nacionalidade brasileira aquele brasileiro nato ou naturalizado que adquire outra. Adquire outra. Então, Teté, o Brasil, ele era, agora a gente é mais poliamor, mas a gente era assim, você quer se dar outra? Então fica com ela. Perdeu. Ai, Brasil, pra que isso? Fica comigo e fica com a outra. Não tinha esse negócio. A regra era clara. Quer ser da outra? Fica com a outra. Ah, eu sou brasileiro, mas quero ser gringuinho, quero ser não sei o que. O que a gente falava? Pode ir embora. Agora a gente tá mais diferente, você já vai ver. Mas antes, não. Antes era assim, quer ser da outra? Então fique com a outra. Só que a gente trazia algumas exceções. Situações em que a pessoa era brasileira, adquiria outra nacionalidade e não perdia a brasileira. E é isso que você tinha que saber. Quer ver? Eu vou colocar aqui para você lembrar. Tá. Então, perdia a nacionalidade brasileira, aquele brasileiro nato naturalizado que queria ser gringuinho, que queria ser da outra, que queria ser estrangeirinho. Qual eram as exceções? Salvo
quando a lei estrangeira reconhecia a esse brasileiro a nacionalidade originária. É como se a gente dissesse assim, ó, você só não vai perder a brasileira se você for nato daquele país. Então, se o cara era brasileiro, nato naturalizado, mas ele era nato de outro país, ele não perdia a brasileira. Que era, por exemplo, o meu caso. Então, no meu caso, pela minha ancestralidade, né, pelo critério do jus sanguinis, eu tenho ascendência alemã, portuguesa, italiana e brasileira. Então, deixa eu te contar esse babado pra você não errar mais. Pra você entender como era, porque depois vai ficar bem fácil entender como ficou. A tia, essa pessoa que vos fala, tem a seguinte ascendência. Do lado do meu pai, que meu pai é o Fault, né? Meu nome é Adriane Nogueira Fault, né? Do lado do meu pai, o meu avô era alemão mesmo, assim. E a minha avó, os dois falecidos, e a minha avó era índia do Brasil, Adília Gonçalves da Silva, coisa mais linda que ela era. Tá, então do lado do meu pai, o vô alemão, mas olha, com uma cara de brabo, que era o Janho. Tá, o vô alemão e a avó índia. Tá, do lado da minha mãe, eu tinha o meu avô, meu bisavô, português de Portugal, português, ele falava assim, porque eu cheguei a conhecer ele morreu em 1994, e eu já conhecia ele, eu lembro. Entreguei alguma coisa de idade aqui, tá? O meu bisavô português de Portugal e o meu outro bisavô italiano. Você vê que é mistura, tá? Então eu tenho ascendência alemã, brasileira, aqui, portuguesa e italiana, tá? Só curiosidade isso aqui, hein? Curiosidade. A Alemanha, Portugal e a Itália reconhecem o critério dos jus sanguíneos, só que muito mais amplo do que a gente. Por isso você tem lá o cara que é neto de italiano, bisneto de italiano e consegue a cidadania italiana. Você já viu isso aí? Pois é, porque lá para eles é assim, ó, vai liberando. Então, no meu caso, se eu quisesse, eu conseguiria o reconhecimento da nacionalidade italiana, portuguesa, alemã com uma dificuldade imensa, mas até teria possibilidade. E brasileiro eu já sou. Então, brasileiro eu já sou, mas eu seria italiana nata, portuguesa nata e alemã nata. Então, se eu, brasileira, adquirisse qualquer uma dessas três nacionalidades, eu não perderia a nacionalidade brasileira, porque eu também sou nata daqueles países. Você captou? Então, não perdi a brasileira se adquirisse outra, mas desde que essa outra fosse uma nacionalidade originária. Primeira exceção. Segunda exceção era quando o Estado estrangeiro impunha aqui, ó, quando houvesse a imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente no Estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Então, a gente pode dizer, quando houvesse uma imposição de naturalização. Para quê? Como condição de permanência ou para exercício de direitos civis. Isso aqui era muito comum no caso dos jogadores de futebol. Então imagine a seguinte situação, imagine que você é brasileiro e você é designado para jogar num time, sei lá, na Europa. Só que lá naquele país funciona assim, para você continuar residindo lá, você tem que se naturalizar daquele país. Entendeu? Então o Estado impõe a naturalização. Não é que a pessoa quer ser gringuinho e tal. Não, o Estado impõe para ele a naturalização. Nesse caso, o Brasil dizia, não, daí você não perde. Né? Ou, por exemplo, a pessoa precisava se naturalizar para casar com alguém, para comprar uma propriedade, ou seja, para exercer direitos civis. Então, como é que era? Quer ser gringuinho? Quero ser da outra. Fica com ela. Não é mais brasileiro. Perdi a nacionalidade brasileira. Só que havia exceções. Quando a lei estrangeira reconhecia a nacionalidade originária, ou seja, se era nada daquele país, ou quando havia imposição de naturalização. Logo, a gente podia dizer que perdia a nacionalidade brasileira quando o indivíduo adquiria a nacionalidade secundária, se naturalizava, e ainda de forma voluntária. Então, eu vou colocar aqui, ó. Perdia quando fosse
nacionalidade secundária, ou seja, naturalização, e também de forma voluntária. Aí perdia a brasileira. Esse aqui é o famoso caso da Claudinha. Você conheceu a Claudinha? Não conheceu Claudinha? Então a tia vai te contar o babado da Claudinha para você entender isso aqui, porque isso aqui é uma fofoca, mas uma fofoca muito boa. Vou te contar a Claudinha. Claudinha, brasileira. Isso aqui é caso verídico, hein? É uma fofoca daquelas boas, aquelas que é verdade mesmo. Claudinha, brasileira nata, resolveu ir para os Estados Unidos. Tá? Foi para lá, viveu sul-americano, gringuinho, estrangeirinho e tal. Nisso ela, ai meu Deus, quero ser gringa. Só que lá, para se naturalizar americana, não é fácil. É um negócio difícil. O que a Claudinha fez primeiro? Ela casou com um gringo. Claudinha marota, Claudinha sapeca. Casou com o americano. Quando ela casou com o americano, ela conseguiu um negócio chamado Green Card. Green Card não tem nada a ver com naturalização. O Green Card é o direito de você transitar em território americano, exercer direitos, você tem seguro social lá que não vai para muita coisa, mas você pode viver lá, trabalhar e tudo mais, tá? Muito bem. Claudinha conseguiu o Green Card, ou seja, podia permanecer regular no Estado americano, poderia exercer direitos civis, estava tudo maravilhoso na vida de Claudinha. Mas Claudinha não estava satisfeita. Claudinha queria o quê? Claudinha queria mais. Claudinha queria ser americana. Yes, baby. Claudinha queria ser americaninha mesmo. Não. O que Claudinha faz? Entra com pedido de naturalização nos Estados Unidos. E daí o que acontece? Estados Unidos reconhece a nacionalidade para ela. Claudinha vira americana, ou seja, americana naturalizada nesse caso. Só que Claudinha não sabia, porque Claudinha não estudava para concurso, meu amor. E quem não estuda para concurso sabe isso aqui. Claudinha não sabia que valia essa regra, que se adquiriu outra, perdia a brasileira. E ela perdeu a nacionalidade brasileira. Claudinha não está sabendo. Ninguém contou isso para Claudinha. E daí, pega que essa história é muito boa. O que acontece? Claudinha desceu o pipoco no marido. Como assim? Claudinha matou o marido, cara. Você não tá entendendo. Claudinha passou fogo no marido e, de repente, sentiu a saudade do Brasil. Correu pro Brasil. Tá aqui no Brasil achando que é o quê? Brasileira. Não tá sabendo que ela perdeu. Não tá sabendo. Tá aqui no Brasil, não sei o que. Claudinha tá aqui. Deu uma saudade do Brasil, nosso negócio no coração dela. Ela tá aqui no Brasil, tá, você quer? Nisso, o Estado americano faz pedido de extradição. Porque, imagina, ela cometeu um crime lá, né? Ela é a principal suspeita do crime. O marido morreu, Claudinha sumiu, né? Tá. Principal suspeita do crime. Ação penal tramitando. E Claudinha precisa responder essa ação penal. Aí, nisso, o Estado americano descobre que ela tá aqui no Brasil. Fala assim, Brasil, manda a Claudinha pro pai aqui. Aí, pro tio Sam. Manda a Claudinha aqui pro tio Sam. E daí, a Claudinha, não posso ser extraditada. Sou brasileira nato. Porque você sabe que brasileiro nato não pode ser extraditada. Só que nisso, a extradição corre onde? No Supremo Tribunal Federal. O STF analisou isso e olhou, falou, Claudinha, você é ex-brasileira nata. Pega essa visão. Ela era ex-brasileira nata. E o STF falou o quê? Ex é ex. Vocês dão moral pra ex? Eu não dou moral pra ex. Ex. Tem que chutar mesmo. Você é ex-brasileira nata, meu amor. Você era brasileira nata, mas você optou pela nacionalidade secundária e de forma voluntária. Aí a Claudinha, mas eu fui obrigada. Barrosão mandou essa. Falou, obrigado, uma vírgula. Claro que não com essas palavras. Obrigado, uma vírgula. Você tinha green card. Você não precisava disso. Mas você não satisfeita, queria ser gringuinha. Toma essa. Bom, resultado. Claudinha foi extraditada como estrangeira. Por quê? Porque ela perdeu a nacionalidade brasileira. E era assim que as coisas tramitavam no Brasil. Caso de Claudinha gerou repercussão. A mulher era brasileira nata,
Perdeu. A Constituição dizia que perdia? Dizia que perdia, mas, poxa vida, né? Foi extraditada. Muito bem. Só que olha essa injustiça com Claudinha. Ela foi extraditada, né? O que acontece? A Constituição mudou. E agora isso aqui não existe mais. Ou seja, nos dias de hoje, Claudinha não seria extraditada. Eu imagino a Claudinha vendo essa emenda constitucional e falando assim, eu sou o quê? Eu sou a piada para vocês? Pois então, isso aqui é a principal mudança que nós tivemos na nossa Constituição, que foi acabar com a hipótese da perda-mudança. Acabou com a história da Claudinha, hippie Claudinha, aqui da nossa aula. Não existe mais essa hipótese de perda-mudança. Essa é a principal alteração dessa emenda, que eu acredito que, se pá, teve aí uma influência, né, dos adeptos da Claudinha. Então, como ficou? Títico. Como que faz agora para perder a nacionalidade brasileira? O que aconteceu foi que a nova emenda, então essa emenda 131, ela deu uma encorpada na perda-punição, logo a perda-punição continua existindo e acabou com a perda-mudança. Olha comigo ali na sua tela. Então agora é o que vai começar a aparecer na sua prova, hein? Tá? É esse jeito aqui que vai começar a aparecer. Antes, 2023 ali, era só daquele outro jeito, tá? Será declarada total. Que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, logo perda a punição continua, em virtude de fraude relacionado ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Logo, como que é agora? É assim, ó. Então, a gente manteve essa regra só para o naturalizado, claro, e vai rolar como? Cancelamento da naturalização, igualzinho era antes. Cancelamento da naturalização. Só que em vez de ser lá atividade nociva, então sentença judicial, mesma coisa que a gente falou antes, bilili. Só que em vez de ser atividade nociva, agora nós temos essas outras possibilidades. Então, fraude relacionada ao processo de naturalização. Posso dar um exemplo? Consigo até ver o exemplo de prova. Consigo até ver. Imagine que o indivíduo entra com um pedido de naturalização pela naturalização extraordinária. Ou seja, que tem que ter 15 anos de residência ininterruptos e sem condenação penal, ok? E daí ele junta lá comprovantes de residência falsos. Como se ele tivesse 15 anos de residência, mas ele não tem todo aquele tempo. Ou que ele não tem condenação penal e o cara tem um monte de crime, só que ele falsificou, por exemplo, as certidões. Já pensou isso aí? Então, nesse caso, se comprovado isso, ele pode ter cancelada a sua naturalização. Antes não tinha como, porque atividade nociva ao interesse nacional não ficava muito bem configurado isso. Então, para evitar situações como essa, agora, se houver fraude relacionada ao processo de naturalização, pode ter cancelada a naturalização, mas depende, continua dependendo de decisão judicial, tá? E ainda, quando houver atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Crimes contra a segurança nacional, etc. Então, imagine que o cara é brasileiro naturalizado e, uma vez brasileiro naturalizado, se envolva com esse tipo de crime. Nesse caso, ele pode ter cancelado a sua naturalização, ou seja, ele pode perder a nacionalidade brasileira. Aqui vai valer a mesma coisa, processo judicial, etc., juiz federal de primeiro grau, toda aquela regra que a gente viu anteriormente, tá? Então, só para não dizer que eu não coloquei. Procedimento é o mesmo, não mudou nada. O que mudou? As hipóteses de perda, tá? Então, eu vou colocar aqui, judicial,
Justiça Federal de primeiro grau. E aqui também, efeitos apenas após o trânsito em julgado, tá? Vou colocar aqui. De acordo com a lei, trânsito em julgado. Beleza. Ah, isso aqui nada mudou. Então, como era e o que ficou? Antes era só atividade nociva ao interesse nacional, agora eu tenho mais detalhes sobre isso. Fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ok aqui? Muito bonito. E agora a segunda hipótese. Olha que louco isso aqui. Então, acabou, perda, mudança. Adquiria, perdia, não perde mais. Pode sair adquirindo quantas nacionalidades os estados quiserem te reconhecer, você não vai perder. Então pode ser secundária, pode ser voluntária, quer ser gringuinho, seja gringuinho, não tem problema, não vai perder a brasileira. Isso porque a segunda possibilidade de perda é essa aqui, ó. Olha só. Quando fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem a patrídia, aquilo que a gente já explicou antes. Olha esse parágrafo 5º também. A renúncia da nacionalidade é uma renúncia. Nos termos do inciso 2º do parágrafo 4º desse artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. Então vamos entender aqui. Agora, a gente pode dizer que existe uma segunda hipótese de naturalização, de perda da nacionalidade, que eu vou chamar de perda-renúncia. Porque a pessoa vai renunciar mesmo à nacionalidade brasileira. Ela tem que falar assim, pessoal, não quero, parou para mim, não quero mais ser brasileiro. Louco isso, né? Por quê? Porque caiu a caneta aqui. Você sabe que uma das hipóteses, uma das características dos direitos fundamentais é a sua irrenunciabilidade. E aqui agora nós temos uma hipótese expressa de renúncia de um direito fundamental. Pega essa loucura agora, doutrina, explica isso aqui. Então agora nós temos uma exceção, né? Porque a regra da irrenunciabilidade, nós temos uma exceção que é possível sim renunciar à própria nacionalidade. Louco, 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 tá? Então a renúncia, ela vai acontecer então quando o brasileiro, e aqui vale para o nato e naturalizado, tá? Nato ou naturalizado requerer, vou colocar aqui, ó, renunciar à sua nacionalidade. Veja que essa renúncia vai se dar através de requerimento administrativo. Olha o que diz aqui, ó. Pedido expresso perante a autoridade brasileira competente. Lógico que quem vai dizer quem é essa autoridade vai ser a legislação infraconstitucional. Mas, em tese, não é ação judicial, porque está dizendo que é uma autoridade competente, autoridade de natureza administrativa aqui. Então, a renúncia vai acontecer à semelhança de como era a perda-mudança antes. Ou seja, a renúncia vai se dar através de um pedido de natureza administrativa perante uma autoridade brasileira competente. Vai ter que renunciar, então, perante uma autoridade competente. Só que cuidado, né? Essa renúncia, ela não vai produzir efeitos se, em decorrência dela, a pessoa virar apátrida. Então, imagine que a pessoa está com raiva do Brasil. É brasileiro, está com raiva. Não quero ser brasileiro. Aí vai lá perante a autoridade, não sei o quê, e fala assim, não quero mais ser brasileiro, estou renunciando. Tá, mas você vai deixar de ser brasileiro, vai virar o quê, rapaz? Ah, não, você vai ficar o quê? Apátrida? Então não vale a tua renúncia. Então a renúncia só vai ser válida se, e somente se, a pessoa tiver outra nacionalidade. Ok aqui? Tá. Aí a pergunta que não quer calar. Dá para readquirir? Dá. Então, vou colocar aqui, ó, salvo a patrídia, tá? Porque daí se virar apátrida não vale. Dá para readquirir? Deixa eu ver como é que eu fiz lá na perda-punição de antes. Cadê? Aí, reaquisição. Tá. Fiz a reaquisição. Tá.
preto, né? Perdeu por pedido administrativo. E a reaquisição? Dá também. Novo pedido administrativo. Cuidado! A perda, punição só ação rescisória aqui, hein? Vou até colocar aqui para você não dizer que eu não falei. Reaquisição. Só rescisória. Aqui não pode novo pedido administrativo. Lembra? Perdeu por decisão judicial, recupera por decisão judicial. Isso é ação rescisória. Aqui vai perder por um processo administrativo, por quê? Eu vou ter um trâmite administrativo, a pessoa dizendo, não quero mais ser brasileiro. Legal, renunciou, não vai virar pátria, beleza. Virou estrangeiro para nós. Agora, vamos imaginar que a pessoa se arrepende. Acontece isso? Acontece, né? Ah, se acontece! Você nunca teve aquela instância, o cara chegar e falar assim, olha, não está mais dando certo, né? Eu não quero mais terminar um relacionamento. Ó, quem já viveu isso vai lembrar. O cara chega para terminar um relacionamento. Diz que não está preparado, né? Aquele papinho, ó, papinho migué, que diz assim, ai, você é muito boa para mim. Mas fiada. Ou, ai, eu tô numa outra fase. Não tem essa conversa? Ai, eu tô numa outra fase. Ai, você é muito importante pra mim. Nós estamos em momentos diferentes. Aí a outra fase dele aparece no dia seguinte abraçado com a outra. Não é isso? É a nova fase dele. Uhum. Aí o cara chega e fala, não, estamos terminando. Aí você, poxa, beleza, né? Vai fazer o quê, velho? Se agarrar a pessoa, não me largue. Pelo amor de Deus, né? Se respeita. Aí a pessoa, não quero mais. Tá bom. Vai viver a sua vida. E daí bate aquele arrependimento. Bate aquele arrependimento. Aí, não bate? Pode acontecer. Então o Brasil fala assim, você quer me renunciar? Você quer abrir mão de mim? Tudo bem. Não posso te amarrar. Ana, posso te amarrar? Não posso. Liberdade aqui. Então você pode renunciar. Chega, bonitinho, perante uma autoridade. Fala, não quero mais. Ótimo, tudo bem. Virou estrangeirinho. Mas se arrepender, vem que tem. Olha só. A gente foi de ser radical para muito, assim, amor. Pode vir de novo, só pedir que a gente vai te conceder a nacionalidade brasileira de novo. Só que olha só esse detalhe. Volta aqui, não. Ó, a renúncia não impede ele de readquirir, certo? Mas como vai ser essa reaquisição? Nos termos da lei. Então, a gente não sabe ainda, porque até esse momento a gente não tem essa lei, não há alterações, né, na lei de imigração, que vai ter que sofrer alterações para isso, para dizer como que vai ser isso, se a pessoa vai ter que fazer um novo processo, né, vai ter que pedir solenemente, como vai ser. A gente só sabe que vai ter que ter um novo processo administrativo para falar assim, quero ser brasileiro de novo. E daí aqui, vale como era antes. Se perdeu a nacionalidade como brasileiro nato, recupera como nato. Ou seja, vai readquirir a sua nacionalidade originária. Havia uma certa discussão, antigamente, dizendo que se a pessoa perdia como nato, recuperava como naturalizado. Essa história, esquece. Agora é assim, perdeu como nato, recupera como nato, perdeu como naturalizado, recupera como naturalizado. É isso aí, ok? Essas são as hipóteses, então, de perda da nacionalidade. Fixa aqui com a tia, o que nós temos hoje que vai valer agora, que vai cair na sua prova. Perda, punição, cancelamento da naturalização por sentença judicial. 2 motivos. Fraude relacionada ao processo de naturalização, tentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Ação judicial, tudo exatamente como era antes. E agora a perda renúncia, ou perda por opção. A pessoa vai ter que falar assim, não quero mais ser brasileiro. Perante quem? Perante uma autoridade competente que vai se definir através de legislação infraconstitucional. Não vai ter validade essa renúncia se, em decorrência dela, houver situação de apatrídia. Mesmo renunciando, mesmo falando que não quer mais, a gente pega de volta
Como? Vai ter que fazer um pedido administrativo aqui, vai ter que requerer, né, a recuperação dessa nacionalidade e vai recuperar a que ele tinha antes. Ok? Muito bem. Fico por aqui nesse bloco. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.